livre para todos os públicos. No domingo, dia 15, é dia de tirar o título eleitoral da gaveta e exercer o direito ao voto. Em meio à pandemia, as eleições municipais são uma oportunidade de frear o avanço da onda conservadora e garantir melhores condições de vida ao povo. Nossa reportagem mostra quais são as expectativas do eleitorado para este pleito. E na entrevista central, a pesquisadora e advogada Gabriela Araújo fala sobre a importância da participação popular não apenas nas eleições, mas também decidindo sobre questões que afetam a sociedade. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Sob o governo Bolsonaro, as mulheres enfrentam retrocessos em seus direitos trabalhistas, previdenciários, reprodutivos e tantos outros. Nestas eleições, o maior número de candidatas progressistas mostra uma reação aos ataques em curso. Vamos acompanhar a opinião da ativista feminista Sara de Roure. Embarque imediato. O que vai ficar do processo eleitoral de 2020 para a esquerda e para os movimentos sociais no Brasil? Além da possibilidade de vitórias em várias cidades, acho que tem uma coisa que chama a atenção nessas eleições, que é a presença política das mulheres, a presença política de uma agenda feminista. E aí é importante dizer que o feminismo não é um tema, não é um assunto. O feminismo é uma visão sobre como a sociedade, a economia, a política podem e devem se organizar. E a ousadia das mulheres de, apesar de estarmos super impactadas pela pandemia, apesar da violência, a ousadia das mulheres negras que têm tido que reorganizar suas comunidades e suas famílias frente à pandemia, a ousadia das trabalhadoras rurais, a ousadia das mulheres trans, de estar no espaço da política, de se colocarem como candidatas, de se aventurarem nisso que é um processo super difícil e desafiador. A gente sabe que quando uma pessoa sai de manhã para fazer campanha, alguém fez café da manhã para ela antes. Alguém teve que reorganizar a casa. Quem faz isso? E quando essa pessoa é uma mulher? Então, a coragem das mulheres que são movidas pelo desejo de ver outras relações e outras possibilidades nas nossas cidades para construir cidades feministas e populares. A situação de calamidade no Amapá continua. E além da escassez de água e comida, a falta de luz tem deixado moradores sem conseguir contato com seus familiares. Com o descaso do poder público, a saída tem sido a solidariedade entre o povo. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O movimento Formas de Amar Macapá criou a campanha Visitando o Seu Familiar, para que pessoas de fora do Amapá tivessem informações de seus parentes durante o apagão. Tom Soares, representante do movimento, faz a intermediação das mensagens por aplicativos e sites. Agora, a campanha entra numa segunda fase, direcionada para a doação de alimentos, água e outros mantimentos para as famílias afetadas. Há 11 dias, o estado do Amapá está sem fornecimento regular de energia. A população denuncia que o rodízio proposto pelo estado não está sendo cumprido. Indignados, os moradores já realizaram mais de 80 protestos neste período. Tom Soares faz um apelo por solidariedade neste momento de crise. O nosso estado passa por uma situação caótica. Muitos locais têm apenas 2 horas de energia e muitas famílias ficam sem energia, com fome e precisam dessa ajuda. Então nos ajude a ajudar esses familiares e vamos juntos nesse ato de amor. Para saber como ajudar, basta acessar o Instagram do movimento, @Formas de Amar Macapá.
Em Pernambuco, o MST e a Arquidiocese de Olinda e Recife realizaram o plantio de mais de 300 árvores. O ato aconteceu no assentamento Che Guevara, na cidade de Moreno, na região metropolitana do Recife. A atividade está inserida na campanha da CNBB para o Dia de Finados, cuidar da saudade e da casa comum. O plantio também faz parte da mobilização nacional do MST, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. E aí, quantos livros escritos por mulheres você leu? Essa pergunta tem a ver com a sugestão cultural dada hoje pela Anne Oliveira do projeto Tecendo Vozes. Parada cultural. Eu trouxe aqui um livro escrito por mulher, a Marjane Satrapi. Essa autora maravilhosa, ela escreveu esse livro, Bordados. E ele é uma história em quadrinho que conta a vida de algumas mulheres iranianas, como elas resistem aos padrões, como elas vão de encontro às leis impostas a elas. E é um livro maravilhoso porque ela conta isso tudo com muito bom humor. Então é uma leitura fácil, rápida, maravilhosa, que vai garantir a você umas boas risadas. Aqui no Brasil, a nossa urna é eletrônica e isso faz o processo eleitoral ser mais seguro e eficiente. Ainda assim, Jair Bolsonaro tem acenado para um novo retrocesso, falando em voltar com as cédulas de papel. Mas é justamente pelo voto ser eletrônico que as eleições brasileiras têm menos chances de fraude. E o dia do voto se aproxima. Nayata Wani nos mostra quais são as expectativas do eleitorado. Nacional. O voto é um direito democrático conquistado após muita luta e resistência. Ir às urnas é evidenciar a voz e a demanda do povo para a política brasileira. Beatriz Ribas, cientista política de Minas Gerais, explica a vitória do voto para a população. É importante o voto consciente porque nós devemos lembrar do quão difícil foi para nós chegarmos até esse ponto, né? Para que a maior parte da população pudesse de fato ter voz durante o processo eleitoral. A democracia de fato deve ter eleições livres, justas e com a participação da população. O voto é um mecanismo vital para o povo expor suas principais demandas. E com as votações municipais se aproximando, os eleitores se preparam para ir às urnas e escolher os futuros representantes. Rosani Almeida, eleitora da Bahia, fala que está esperançosa com os próximos anos. Os candidatos que estão na frente, vamos dizer assim, esse ano, que não são os mesmos das eleições passadas. Então eu estou bem esperançosa com essa possível mudança, né, que eu espero que realmente mude. Delaine Detogni, eleitora do Rio de Janeiro, afirma que a pandemia a fez refletir sobre o cenário político e espera que os futuros representantes construam melhores gestões. Verdadeiramente, a minha expectativa é que nesse ano, com tudo isso que aconteceu, com toda essa pandemia que nos fez pensar várias vezes, vários dias, será que estamos no caminho certo? Que os governantes também pensem isso, que os governantes comecem a pensar mais no outro. Votar garante a participação, mas não é a única forma do povo ser ativo na política. A Constituição garante outras formas participativas, como plebiscitos populares e referendos. O que falta é a vontade política de oferecer estes instrumentos ao povo. A advogada Gabriela Araújo, do grupo Prerrogativas, conversa com Jonatas Campos sobre o assunto. Entrevista Central. Nossa entrevista de hoje conversa com a advogada Gabriela Araújo. Ela é mestra e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e é coordenadora acadêmica do Grupo Prerrogativas, que congrega advogados e acadêmicos em defesa dos direitos constitucionais. Doutora, agradecemos sua participação. O processo eleitoral brasileiro muitas vezes é traduzido como uma única forma de participação popular. A senhora poderia nos explicar o que significa participação popular e quais outras formas efetivas de participação? Bom, Jonatas, hoje na nossa
própria Constituição existem vários instrumentos de participação popular que não estão sendo utilizados adequadamente. Por exemplo, a gente tem a previsão do plebiscito, do referendo, né, de usar conselhos participativos, audiências públicas, o próprio orçamento participativo, ações populares, tudo isso está previsto na Constituição Federal, né? A gente tem também as leis de iniciativa popular, mas o que a gente vê hoje é uma má utilização desses instrumentos, infelizmente. E nós estamos tendo uma eleição bastante atípica, em meio à pandemia, inclusive com muitos estados brasileiros com a proibição da realização de campanha de rua, por conta da restrição de público. Como você avalia esse processo eleitoral 2020? Esse processo eleitoral de 2020 é um processo completamente atípico, né? E provavelmente vai prejudicar aquele candidato e também o eleitorado mais pobre, que tem menos acesso à internet. Então, o problema é assim, a campanha está muito na internet, porque a campanha de rua é uma coisa que aproxima do eleitor, tem aquela propaganda, o santinho, né? Mas como ficou com a pandemia, é difícil a aproximação, aqueles candidatos que já têm uma rede social maior, que tem mais recursos também para ter rede social, eles vão ser privilegiados. E o próprio eleitor vai ser mais informado, o eleitor que consegue pagar, por exemplo, um pacote de dados do celular que permita abrir os links, porque a gente sabe, isso aconteceu nas eleições de 2018, que boa parte da população brasileira tem um pacote de celular que só consegue ver o título da manchete, não consegue abrir, e por isso se proliferou muito as fake news em 2018. Você tem dito que a população clama por participação popular. Então, como fazer com que esses instrumentos que já existem de participação popular possam fazer com que as pessoas tomem decisões efetivas para suas vidas? O plebiscito referendo, a Constituição diz que só o Congresso Nacional pode convocar. Em outros países, essa prerrogativa não está ali para o Legislativo, essa prerrogativa é do povo. O povo pode pedir a convocação, né, do plebiscito do referendo. Por exemplo, no Brasil, a gente já teve 108 emendas à Constituição Federal, né? Nesse pouco tempo de Constituição, a nossa Constituição é de 88, a gente já teve 108 emendas, e em nenhum momento o povo foi chamado para opinar sobre a alteração no maior texto, né? No texto mais importante do país, que é a Constituição. A Constituição, ela prevê que as leis podem ser de iniciativa popular, mas você sabe que a gente nunca teve uma lei realmente de iniciativa popular pelo procedimento que é previsto na Constituição. Porque é muito dificultoso, você tem que ter 1% da população assinando esse pedido de lei de iniciativa popular, tem que ter uma distribuição por regiões, né, com o mínimo de pessoas assinando, e todas as vezes que se tentou apresentar projetos de lei de iniciativa popular, o Congresso alegou que não tinha condições de checar assinatura por assinatura. Então, se você não modernizar a forma como apresenta o projeto de lei de iniciativa popular, o povo sempre vai depender, por exemplo, de um parlamentar adotando o seu projeto, que foi o que aconteceu com os 4 projetos que a gente teve, que se diz que é de iniciativa popular, mas não são. Desde as manifestações de julho de 2013, existe um movimento crescente na sociedade de crítica ao sistema político. E as mobilizações, tanto com as mobilizações de rua como nas redes sociais. Em sua visão, desde aqueles protestos, hoje o sistema eleitoral e o sistema político brasileiro tem sido desacreditado? Existe uma crise na democracia da forma como ela está sendo apresentada. Então, em 2013, o povo reclamando de tudo, né? Uma forma desorganizada até de protesto, a gente não sabia para onde ir aqui no Brasil. A gente teve também o Brexit, né, na União Europeia, desculpa. Então, assim, o que a gente percebe é que a forma meramente representativa de democracia, como se tem aplicado pelo mundo, ela não é mais suficiente. Hoje a gente tem tecnologias, a gente tem a internet, que tem dado muita voz às pessoas, e a organização desses pensamentos políticos do povo está toda concentrada na internet, porque não se chama para orçamento participativo, para conselho municipal, não se dá espaço para o povo participar do poder, né, e da condução política da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, o povo começa a reclamar e não sabe nem do que, mas ele quer, na verdade, o que ele está reclamando é que ele quer ter voz, ele quer ter participação, ele quer interagir com aqueles representantes que ele elegeu. Eu fico por aqui. E nunca é demais lembrar, no domingo, vá de máscara. Leve seu título eleitoral, sua caneta, seu documento com foto e não esqueça também da sua origem social e dos seus direitos.
A gente se encontra na segunda-feira, depois das eleições. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.